Parece minha imagem. Olá pessoal, já a gente entra com o nosso papo reto, batendo aquele papo de todas as semanas sobre as atualidades do nosso município de Valparaíso, da região que nos cerca e sobre as coisas importantes que permeiam as nossas vidas. Então esse primeiro momento é aqueles minutinhos que a gente usa para compartilhar o link entre os amigos, nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Facebook. Aí eu peço para vocês, nesses 3, 4 minutinhos iniciais aí, para compartilhar com o máximo de pessoas possíveis, para que a gente possa, o máximo de pessoas possível, não possíveis, para que a gente possa bater um papo. Hoje a gente vai falar com o Fred Gurgel, presidente da ACIVAL, Associação dos Comerciantes de Indústria aqui do município de Valparaíso, que voltou à ativa depois de um mês de fechamento das portas por conta da pandemia, e nós vamos conversar sobre os desafios da atividade econômica no nosso município nesse momento, como as circunstâncias da reabertura do comércio e os riscos que existem de um novo fechamento aí, tá bom? Compartilha aí, gente, mais uns 3 minutinhos a gente tá no ar batendo um papo com vocês, tá bom? Rapidinho, compartilha. Bom, vamos começar o nosso bate-papo, começar a bater esse nosso papo reto hoje sobre um assunto bem importante e super importante, principalmente para o setor produtivo da cidade, para as pessoas que investem em Valparaíso, para as pessoas que buscam o seu sustento dentro aqui na própria cidade, aqui em Valparaíso. Vai ser um assunto bem bacana, nós vamos debater. Deixa eu só tirar essa logomarca aqui da minha frente, vamos ver aqui.
Bom, já estamos equipados, prontos para bater aqui esse nosso papo reto. Eu queria pedir para os amigos ajudarem para que essa live seja o mais visitada possível, porque nós vamos tratar de assuntos bastante interessantes e importantes para as pessoas, principalmente para os investidores do nosso município, que nós vamos tratar aqui da volta à atividade após o fechamento por conta da pandemia do coronavírus, sobre os desafios das empresas em si, adequar às novas exigências por consequência do coronavírus, e se o ambiente desse retorno, como é que ele foi e como vai ser daqui para frente, porque existe aí uma ameaça de um novo fechamento e nós vamos ver como é que isso vai ficar. Nós vamos conversar agora com o Fred Gurgel, que é presidente da ACIVAL, Associação Comercial e Industrial de Comercial e Indústria de Valparaíso, que está tentando fazer o melhor trabalho possível à frente da associação para movimentar o comércio, a economia do nosso município, para que a gente saiba como isso aconteceu, como as empresas estão nesse momento da volta desse um mês de fechamento, tá bom? Eu primeiro, antes de chamar o Fred, eu queria dar um abraço, mandar um boa noite aqui. Boa noite, meu amigo Carlos, boa noite, Fred Gurgel. Quem mandou a mensagem foi o José Alves, meu amigo Jordano Barbosa está assistindo também. Foi um secretário de desenvolvimento econômico aqui do município, excelente, fazia um excelente trabalho ali à frente da secretaria. Todo mundo, né? Que todo mundo, no mínimo, fez um curso, né, Jordânia? Alguma coisa na época em que você gerenciava aquela secretaria. Não há quem não tenha, não há nenhum empreendedor que não tenha, vamos dizer assim, se relacionado com a secretaria. Eu acho que foi a primeira vez no município em que essa secretaria desempenhou tantos trabalhos assim. Parabéns, viu? Boa noite, o Rafael Viana, pré-candidato a vereador, ex-secretário que deixou a Secretaria de Meio Ambiente para ser candidato a vereador do município. O Júlio Sena, sempre conosco, um camarada super competente, engenheiro da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano. Suenilson Sá, um advogado competentíssimo, uma mente brilhante, o camarada é muito louco. Eu queria entender sua mente, Suel. O Júlio mandou aqui um boa noite. A Rose Eduarda. Rose, muito obrigado por você estar aí. Obrigado por estar participando. Meu amigo Adilson, lá da Oktober, dono da Oktober, professor, faxineiro, tudo que tem para fazer na Oktober ele faz lá também. A Cláudia Regina Martins, boa noite. Obrigado por você estar aí conosco, tá bom? Bom, gente, se vocês puderem, me ajuda aí. Vamos compartilhando essa live, esse link aí com os amigos, nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Facebook, para me ajudar a gente ter o maior número de pessoas, principalmente para a gente falar das necessidades e das dificuldades dos empreendedores aqui do município de Valparaíso nessa volta de um mês de fechamento e o risco de um novo fechamento aí para frente, tá bom? A Elis Santos mandou olá, boa noite Elis, obrigado, compartilha aí com os amigos, ajuda a gente para que as pessoas entendam também, as pessoas consumidores, nós jornalistas, todo mundo, entendam também a vida do empreendedor aqui no município de Valparaíso. Bom, eu vou chamar aqui o Fred agora, só um minutinho, só chamar ele aqui, porque vai ter que ser, dessa vez, vai ter que ser via telefone, porque ele não conseguiu instalar o Skype lá. Vamos falar com ele aqui. Desculpa, gente, era pra gente já tá ativo no Skype, mas aí o Fred não conseguiu instalar. Alô? Fred Gurgel, boa noite, tudo bem? Na paz, graças a Deus. Então tá bom. Fred, o Carlos, nós já estamos ao vivo com nossa turma do programa Papo Reto. Não sei se você viu a minha entrada aí.
que eu falei sobre os assuntos que nós iríamos abordar e assim por diante. Ouvi sim, Carlos. Eu agradeço aí a oportunidade. Quero mandar um abraço aí para todos os seus ouvintes e espectadores, né? Ok, eu que te agradeço, Fred, pela sua... Oi, Fred, tá me ouvindo? Estou ouvindo bem. Tá, eu tô tentando só baixar aqui o som da ligação para poder não sair aqui no nosso áudio. Você tá me ouvindo, Fred? Estou ouvindo bem. Tá ouvindo? Então tá bom. Bom, Fred, o que me trouxe aqui, o que me fez te chamar para a gente bater esse papo, é para a gente entender um pouco a vida dos investidores, não, vamos dizer assim, dos empreendedores do município de Valparaíso nesse momento de pandemia, onde as empresas tiveram praticamente todas que fechar durante um mês, e depois de um mês elas voltaram à atividade numa abertura, inclusive um pouco maior do que estabeleceu o governo do estado. Conta pra gente mais ou menos como está hoje o comércio de Valparaíso. Todo mundo aberto, todo mundo fechado, como é que está hoje? Ok, Carlos. Então, para que os nossos ouvintes entendam um pouco do município de Valparaíso de Goiás, é bom a gente relembrar que o nosso município é um município sui generis, né? É um município sem 1 metro de área rural, né? O Valparaíso, todas as áreas são urbanas, semi-urbanas e de expansão urbana. Okay, pode continuar, que eu pedi outro celular aqui que o meu estava dando interferência. Pode falar. Ah, tá. Então, nós não temos 1 metro de área rural, nós não temos um parque industrial. O nosso município é o 2º menor município do estado, ele só é maior do que o município de Anhanguera, que tem 56 quilômetros quadrados. Valparaíso tem pouco mais de 61. Então... Pode falar, Fred. Pode falar, Fred. Sim. Então o nosso município é um município que ele foi abençoado com a sua localização estratégica, e mais do que isso, com empresários, empreendedores muito competentes, muito entusiasmados e que são capazes de tirar água de pedra, pois o município, o 2º menor município do estado, com apenas 24 anos de emancipação política, ainda assim, Valparaíso de Goiás é a 7ª população e figura entre as 10 maiores economias do estado. E aqui que nós devemos, então, a esse sucesso, né? É a localização estratégica. E, bem como eu falei, a competência, o entusiasmo, a vontade de transformar dos guerreiros, empresários e empreendedores que nós temos no município de Valparaíso de Goiás. Bom, sabendo essas particularidades do nosso município, nós vamos falar qual a atividade principal do município de Valparaíso de Goiás. Antigamente era a atividade moveleira, houve até um arranjo local para que se fizesse, né, um programa de incentivo à atividade moveleira, mas que hoje foi esmagado pelo serviço. 87% da atividade comercial do Valparaíso de Goiás, do município, é o serviço. E é por isso, Carlos, que nós fomos tão atingidos pela pandemia, né? Quando houve a restrição das empresas por conta do combate ao coronavírus, que fecharam os nossos escritórios, que fecharam as nossas faculdades, que fecharam as nossas agências bancárias num primeiro momento, isso impactou demais. É tanto que na última reunião que nós fizemos um levantamento do pagamento de impostos do município, foi até, buscamos essa fonte na superintendência tributária, 30% da arrecadação de impostos caiu apenas em um mês, que foi comparado ao mesmo período do ano passado. E, lamentavelmente, a tendência é aumentar ainda mais. O nosso parque empresarial do município, ele se constitui hoje de aproximadamente 18 mil CNPJs ativos,
só que em sua maioria microempreendedores individuais, que é o MEI, né? Sim. E com isso nós temos uma gama de pessoas que a empresa é ele mesmo. Entendi. E essas pessoas foram as que foram as mais impactadas. Por quê? Porque a partir do momento que você restringe a liberdade, ela não tem como ganhar dinheiro. E aí eu quero fazer E a maioria delas não tinha fundo de caixa, né Fred? A maioria desse tipo de empreendedor não tem reserva, né? Ele ganha hoje o que tem que pagar, o que tem que tirar para pagar as despesas de amanhã e o que sobra para o sustento, né? Com certeza, muitos. Eu falo nem os microempreendedores, mas muita atividade como flanelinhas, como as pessoas que vendem pamonhas, como aqueles ambulantes que vendem chocolates, que vendem flores à noite. Eu acredito que você já deve ter até comprado algumas vezes. Então, essas pessoas simplesmente deixaram de existir para o comércio, né? Deixaram de arrecadar qualquer valor, porque não tem como. Os carros pararam de estacionar, ficaram nas garagens e tudo. E Carlos, é aí onde eu quero fazer um agradecimento especial ao nosso sistema de saúde, à nossa equipe da saúde. Nós mantivemos aí com apenas um óbito, né, um senhor de 88 anos que pegou a Covid-19 em Brasília, de acordo com o diagnóstico. Ele foi diagnosticado aqui em Valparaíso, morador de Valparaíso, mas que veio a óbito em Goiânia. E esse é o único óbito que nós tivemos até agora, mas me parece que chegou uma notícia de que há um outro óbito agora. Eu estava lendo no Alô Valparaíso, me perdoe aí falar a fonte. Não tem problema não, são amigos. Tem não. Então, de que nós podemos ter um outro óbito aí, que pelo menos está esperando confirmação. E aí, eu queria conversar com você, depois de falar um preâmbulo aí da nossa atividade comercial e da situação que nós estamos, que inclusive é conflitante. Nós sabemos que as competências são concorrentes. A competência, onde não há lei municipal, vale a lei estadual. Onde não há lei estadual, vale a federal. A federal, ela só está acima de todas quando não há lei nas unidades da federação. Da federação, entendi. Então, como o shopping center, por exemplo, a Terral, que é a administradora do shopping center, emitiu nota, nós temos essa nota dizendo que ela não se sente contemplada com a possibilidade de reabertura do shopping, porque no decreto estadual o governador não libera atividades de shopping. De shopping, entendi. No entanto, o prefeito... Mas Fred, deixa eu te fazer uma pergunta sobre isso. Eu ouvi algumas pessoas que trabalham em shopping, eu não sei se você sabe, mas eu durante muito tempo fui gestor de grupo de lojas de shopping, né? Então eu conheço muita gente de shopping, entre superintendentes e tal. E eu ouvi dizer que algumas pessoas estavam dizendo que o shopping não estava confortável, talvez essa seja a justificativa técnica, mas eles não estavam confortáveis, por exemplo, para cumprir todas as normas de distanciamento. Vou dar um exemplo. Quer que eu te dê um exemplo? Eu fui no mercadinho hoje, aqui perto da minha casa. Aí eu tava de máscara, todo mundo de máscara, eu tive que sair, eu saio uma vez por semana só. Aí eu fui lá, aí até o dono do supermercado, do Mercadinho Vieira, tava falando assim que tem gente que, se ele pede para usar a máscara para entrar, a pessoa fica com raiva dele. E a mesma coisa, eu acredito que é o que o pessoal tá dizendo, que é com isso que o shopping talvez não estivesse confortável. Ouviu alguma coisa nesse sentido? Não, não chegou para mim isso. O que chegou foi vários lojistas do shopping, né? Inclusive pedindo para a associação comercial, a Cival, interceder junto à administração do shopping, porque eles estão num verdadeiro desespero, né? Parece que o shopping não vai cobrar aluguel, porém o condomínio não tem como ser isento, porque água, luz e outras coisas de promoção de imagem, isso tem que ser pago. E o que esses empresários que estão no shopping estão vendo é o seu patrimônio derreter dia a dia.
eles não veem uma possibilidade de pelo menos estancar essa sangria do seu patrimônio, né? De voltar a trabalhar, de voltar a gerar postos de trabalho, de voltar a oferecer o serviço. E aí o que aconteceu? O prefeito Fábio Mossoró, eu estava na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, quando fiscais do PROCON, né, o diretor do PROCON, me convidou para ir no shopping, porque eles iam forçar o shopping a abrir. Com base em quê? Com base de que há uma determinação, há um decreto municipal que autoriza a abertura do shopping, e que o shopping é uma instituição privada, porém de uso público. Lá dentro funciona vários instrumentos de serviço para a sociedade, como banco, lotérica, farmácia e o VaptVupt. Verdade. Então, pelo menos esse serviço, a preocupação do gestor municipal era que esse serviço continuasse a ser oferecido para os cidadãos do município. E aí o que aconteceu? O shopping hoje abre, a porta é aberta, mas apenas para essas atividades, que foram consideradas atividades essenciais, né? E aí nós temos um embrólio no município de competência. Entendi, no caso do shopping, né? No caso do Shopping Sul. Nós temos um outro problema, Carlos, que eu gostaria que a comunidade nos ouvisse. Eu estou vendo que nós temos muita gente acompanhando, com relação ao uso de máscara. O uso de máscara, houve um decreto, o último decreto do governador, do dia 20. Antes de você falar, Fred, antes de você falar isso, deixa eu introduzir esse assunto com um relato, posso? Pode falar. Eu fiz uma matéria recente, acho que segunda-feira, sobre porque você da imprensa também, você sabe, a gente recebe um punhado de denúncia, um punhado de documento de tudo quanto é canto, vídeo, áudio. E no final de semana eu recebi uma denúncia, um vídeo e algumas fotos de um bar funcionando em Valparaíso. E fiz a matéria sobre a questão da falta de cumprimento dessas normas, distanciamento de 2 metros, uso de máscara e assim por diante. Inclusive, quero mandar um abraço para os proprietários desse bar, que eu não sei o nome, que eles mandaram para mim um comunicado dizendo que eles cumprem a lei, trabalham até às 11 horas da noite, que é o que está determinado no decreto 231, se eu muito não me engano. Mantém as mesas 2 metros de distância, mas aí as pessoas pegam e juntam essas mesas. Nós vivemos, sexta-feira agora, o governador do estado falou que pode fechar novamente o comércio por consequência do aumento do número de casos de contaminação por coronavírus. Aí agora eu quero que você entre no assunto que você ia falar sobre a obrigatoriedade do uso das máscaras nas ruas, nos estabelecimentos comerciais e por diante. Então, a você que está nos ouvindo, é muito preocupante hoje a sociedade. Algumas pessoas, não é todas, a maioria sim, a maioria consegue entender que nós temos que nos proteger. A abertura parcial do comércio é para que as pessoas voltem a trabalhar, a cidade volte a viver, porque o trabalho é vida. Então, é para que a cidade possa, inclusive, voltar a pagar impostos para manter as pessoas que podem ficar em casa. Mas aí, com relação especificamente às máscaras, que inclusive serão obrigatórias em ônibus, a partir de amanhã, quem não tiver máscara não sobe em ônibus no Distrito Federal. E aí nós estamos fazendo já um ofício para que o prefeito também faça um aditivo ou faça um outro decreto exigindo esse mesmo comportamento, exigindo que a Guarda Municipal faça a fiscalização na rua, porque o decreto do governador ele é muito claro. Ele diz que em todo o território do estado de Goiás é obrigatório o uso de máscara. Então você que tem alguma restrição, que às vezes você não se importa com sua vida, você vai ter que fazer isso por conta da vida dos outros, dos seus, da sua família. Mas isso é da conta de todo mundo. E aí nós tivemos a Cival hoje, a Associação Comercial, ela faz parte oficialmente
do GGIM, que é o Conselho Gestor, onde o Conselho Gestor de Crise. Na realidade, o GGIM é um gabinete gabinete de segurança, né? Muito inteligente, um instituto, não sei como falo, se é um órgão, o que é, mas um instituto muito inteligente de administração da segurança pública, né? Muito produtivo, muito. Exato. Então, nós fomos convidados a compor oficialmente isso aí. E quando teve uma reunião no Céu das Artes, agora, na semana passada, o que nós falamos? Nós falamos duas coisas. Uma, nós fizemos uma pequena crítica à polícia militar, porque alguns policiais militares, e aí não é a corporação, alguns policiais militares foram muito agressivos na época de fechar as lojas. Teve casos de que o empresário, talvez por ter respeito também à polícia, né? Uhum. E outra, nossos policiais estão doentes, a demanda é muito grande, é uma atividade essencial, eles não param nunca, né? Então é muito frequente que algum deles tem algum excesso, mas não é a característica regra, né? Da corporação, não, é uma exceção muito rara. E aí eu fiz essa crítica para a polícia militar que estava nessa reunião do grupo, né? E outra coisa também, nós solicitamos uma série de coisas junto ao prefeito municipal, que estava presente também, a superintendência tributária. A gente queria saber de dados para fazer esse levantamento do impacto junto ao nosso empresariado aqui do município. Sim. E o que aconteceu? No sábado passado, o tenente coronel me ligou e falou o seguinte: olha, Gugel, Tenente Coronel Arthur, né? Críticas. Eu não vou reputar ao Tenente Coronel Arthur. Foi um tenente que estava presente lá, mas não é o Tenente Coronel. Um outro tenente estava presente. Ele me ligou no sábado, eu até estranhei. Ele falou assim: olha, nós queremos te fazer um pedido. Aí eu falei: como assim, tenente? Nós queremos te pedir para que você nos ajude a conscientizar os empresários da cidade, porque nós voltaremos a fechar o comércio, nós voltaremos a multar. Então, você que é empresário, você que está ouvindo, a Polícia Militar... Muito importante esse recado. Isso. Inclusive, em Lusiânia, hoje, Fred? Acho que a ligação com o Fred caiu. Enquanto isso, eu vou mandar um abraço para todo mundo que está aqui conosco. Eu queria mandar um abraço para o Antônio Reis, secretário de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano do município. Obrigado, Reis, por você estar aí. Compartilha com a sua turma aí, que vai ser só sucesso a minha live, se você compartilhar. Eu queria mandar um abraço para o Claudio Omar Alves, Mamá. Está assistindo, o Mamá, eu não sabia que seu nome era Claudio Omar. O radialista Armando Santana, que é um camarada muito competente, muito bacana. Obrigado pelo convite, Santana, para te ajudar lá no seu programa, que eu ainda não fui, Santana, mas é por conta do meu problema de saúde. De manhã eu estou tendo que correr atrás ainda de uma série de situações ainda para colocar em ordem. A doutora Marina Mota também está conosco. Obrigado, doutora. Compartilha essa live com os amigos, se puder, para nos ajudar a ter o maior número de pessoas conosco aqui ao vivo, batendo um papo com o Fred Gurgel, que é o presidente da Civalgo. Caiu a ligação com ele, estou tentando restabelecer pra gente... Oi, Fred, voltou, tudo bem? Tudo bem, você me perdoa aí, teve um chamado aqui. Uhum. Então, aí o que está escrito na mensagem tem a logomarca da Prefeitura Municipal, tem a logomarca da Cival e a logomarca do Batalhão Eldorado aqui de Valparaíso, Goiás, o 20º Batalhão de Polícia de Valparaíso, Goiás. Então é muito importante. Esse comunicado é um comunicado que você... esse comunicado seria um comunicado de educação de procedimentos nesse momento, é isso? Porque alguma parte que você falou deve ter caído. Conscientização. Sim. De conscientização da população, porque é lei, inclusive está escrito, decreto-lei, número tal, é obrigatório no estado de Goiás o uso de máscara. Então, você tem que ter mais coragem para cumprir a lei do que para não cumprir. Então, tenha coragem de cumprir a lei, de usar máscara, porque você
Não é para você se proteger só, você vai estar se protegendo e protegendo a outros. Fred, aí, voltando... Oi. Uma pergunta sobre isso que você está falando aqui. As pessoas são obrigadas a usar a máscara. A fiscalização pode autuar. Autuar, para mim, não significa aplicar multa. Pode pedir para que o estabelecimento feche as portas se ele tiver alguém sem máscara lá dentro. Isso foi o que aconteceu hoje lá no dia a dia lá em Lusiânia. Ok. Só que o decreto também determina que os proprietários dos estabelecimentos também usem máscara e tomem todos esses cuidados, como não permitir não permitir aglomeração de pessoas dentro dos estabelecimentos, com a manutenção de espaço mínimo de 2 metros entre as pessoas, o oferecimento de álcool em gel para que todos higienizem as suas mãos na entrada e também, se quiser, na saída. Depois de um mês de lojas, de empresas fechadas, os empreendedores de Valparaíso estão conseguindo atender a essas exigências? A grande maioria sim, Carlos, mas muitos ainda, eu reputo aí 1/3, ainda não se apercebeu da importância dessa conscientização. Você vê que pessoas, eu tive aqui em padarias, né, logo pela manhã, o que o empresário pensa é o seguinte: eu não posso perder a venda. A pessoa chega e quer comprar o pão, embora eu já tenha visto casos da padaria não permitir, e uma pessoa sai da padaria para entregar o pão, mas não deixa a pessoa entrar lá dentro. Mas, de qualquer forma, 70% das empresas de Valparaíso, elas estão cumprindo, não totalmente na risca, porque é preciso que você faça demarcação de distanciamento para os caixas, é preciso que você tenha uma pia, no caso da falta do álcool em gel, para que as pessoas lavem as mãos. Então, as restrições sanitárias estão todas aí, todos conhecem. Com o tempo que nós já estamos nessa batalha aí, nesse combate ao coronavírus, todos conhecem as restrições, tanto do comércio, como as restrições dentro de casa, né? Nos condomínios e tudo. E realmente as empresas não conseguem fazer tudo. Agora, você permitir que uma pessoa adentre o seu comércio, você está colocando em risco a sua vida. E aí nós já há, inclusive, grupos de boicote a essas empresas, né, a esses mercados, a padarias, que permitem que pessoas que não tenham máscaras adentrem ao estabelecimento. E o pior, Carlos, vai haver uma punição. E mais, a Associação Comercial se comprometeu com a Polícia Militar de ajudar a fiscalizar. Então, nós vamos fazer o seguinte: onde nós encontrarmos empresas que descumprem a lei, nós mesmos vamos cortar na própria carne, mas nós vamos denunciar empresários que não dão tanto valor à vida, né? Não se importam tanto com as outras pessoas, que o lucro está acima de tudo, né? E o lucro não está. O verdadeiro empresário, Carlos, ele está, uma vez, aí você me permite aí, eu recebi uma crítica pelo Facebook, quando a gente colocou que a gente estava de luto pela quantidade de empresas que seriam fechadas em Valparaíso estão sendo fechadas, né? Por conta dessa pandemia. E a pessoa botou lá que empresário só quer o lucro pelo lucro, está pouco se lixando para a vida. Então, tem que ser pesado, né, Fred? Tem que ter um meio termo nisso tudo, né, Fred? Claro, até porque, Carlos, não é uma questão de escolha, como eu já vi alguns vídeos, que você tem que escolher ou fica em casa, ou você tem que ir para a rua. Não é uma questão de escolha, é uma questão de sobrevivência. Necessidade, né, Fred? Você pode pegar qualquer pessoa e dizer assim: eu vou pagar as suas contas e vou botar comida na sua casa. Todos preferem ficar em casa. Lógico. Agora, lamentavelmente, nem todos têm essa condição. Então, até para manter os que podem ficar em casa, e aí eu quero dizer o seguinte, que aqueles que podem ficar em casa estão fazendo um trabalho relevante, estão
contribuindo muito para evitar a propagação do vírus. Eu bato palma para essas pessoas, mas não venha exigir que um pai de família fique dentro de casa vendo a família passar fome, vendo seus pais passar fome, seus filhos, sua esposa, ou mesmo que ele esteja só, que ele fique confinado. E nós já temos casos como esse aqui em Valparaíso, nem tanto, porque nós estamos ao lado da capital federal, mas em partes do país aí, tem gente que passa fome, pessoas que não conseguem pegar esse auxílio emergencial, que não tem acesso a uma cesta, que está literalmente passando fome. E eu fiquei indignado comigo mesmo, porque como uma pessoa pode pensar que o empresário vai para a rua apenas, que vai trabalhar apenas pelo lucro. Muito pelo contrário, o empresário hoje arrisca a vida, não é por conta de que ele está na atividade essencial, não, como na saúde, ou na polícia, ou no transporte, não. Ele arrisca a vida porque ele quer trabalhar, é voluntário. Ele, muitas vezes, muitos deles têm condições de ficar em casa, mas ele vai trabalhar para manter os colaboradores dele, para manter a sua empresa e, principalmente, para manter, através dos impostos, aqueles que podem ficar em casa. Porque um dia esse dinheiro vai acabar, as reservas vão acabar, se continuar indefinidamente. E quando faltar dinheiro para político e para polícia, aí o país entra num caos, entra na anarquia total. Não vai longe então, não, Fred. Eu sou jornalista, trabalho aqui, preciso sair. Eu já não estava saindo porque eu tive um problema de saúde e não estou podendo dirigir, mas normalmente a gente precisa sair aqui. Eu estou perdendo nesse mês 40% do meu faturamento porque simplesmente um fulano de tal não me pagou. Resolveu? Não, e pronto. E aí você espera aquele tal daquele auxílio que nem tem um monte de gente esperando, tentando, sabe? Não sai, aí o cara começa a olhar para um lado e para o outro, vai fazer o quê? Né? É muito complicado e eu particularmente em determinado momento fiz um pré-julgamento sobre esse assunto e fui caminhando, amadurecendo esse ponto de vista. Eu queria voltar um pouquinho num assunto que você falou aqui. Nessa matéria que eu fiz sobre o restaurante que estava aberto, eu coloquei 2 relatos dos quais eu recebi. Teve uma senhora que falou que foi numa loja ali na comercial do Valparaíso 2, em que ela entrou na loja, tinha uma pessoa sendo atendida e 2 mulheres, provavelmente donas, mãe e filha, todas as 3 sem máscara. Quando ela chegou com máscara, olharam para ela assim, de cima e embaixo, tipo assim, essa é doida, é paranoica. Ela entrou e esperou para ser atendida, isso está no relato dela. E aí depois chegou mais 2 pessoas, depois mais 3 pessoas, e ela foi falar, você não tinha que estar lá no porta para pedir para alguém entrar, a loja muito pequena. Diz que ela foi embora para casa agredida pelas pessoas, porque elas estão ali para ganhar, para vender, que não está ali para governo quem cuide de coronavírus e não sei o que, e assim por diante. Você não acha que a abertura do comércio, como aconteceu, ela não deveria estar precedida de um trabalho de educação, de conscientização premeditado? Sim, mas ainda está em tempo. E é bom lembrar, Carlos, que houve uma reabertura parcial, tem alguns segmentos que estão lutando para reabrir. Inclusive, nós tivemos na Câmara dos Vereadores aqui do município de Valparaíso, Goiás, uma comissão do transporte escolar, né, que inclusive fizeram um documento para pedir que houvesse um auxílio por parte do governo para essa categoria. E outras categorias, eu já fui procurado pelo pessoal dos cursos, né? Esses cursos profissionalizantes. Que eles podem ficar, eles atenderiam todas as restrições sanitárias e tudo. Também já estão reunidos e pensando em ir no prefeito para que eles possam mostrar que tem atividades, por exemplo, como as lotéricas, que acumulam centenas de pessoas na porta e podem funcionar, enquanto alguns cursos que têm espaço, que podem diminuir o número de alunos, né, escalonar por horário, dividir nas salas, né? E não estão obrigados a ficar com portas fechadas. Isso aí nós ainda vamos falar.
Agora, com relação a esse comportamento, eu fiquei admirado. Eu estive no Céu Azul hoje e vi, quando eu fui entregar um adesivo para a empresa, o dono falou assim: olha, eu já estou perdendo cliente porque eu só deixo entrar aqui quem tem máscara. E esse adesivo aqui, por favor, se tiver mais, me dê, porque eu vou botar em vários locais, porque para entrar aqui tem que ter máscara. Então tem pessoas conscientizadas. Agora, utilizando o seu programa... Que a maioria, permitir, né, Fred? A maioria. A maioria. Se você permitir, eu quero fazer um apelo aí ao prefeito Pablo Mossoró, a sua assessoria que está acompanhando o seu programa, é muito ouvido. E obrigado, principalmente Fred. O pessoal da área da comunicação da prefeitura, para a gente fazer uma campanha, como você está falando aí, as pessoas se ressentem disso, né? É uma campanha de conscientização, como você falou, de educação, né? De uma campanha com folders, com uma cartilha, onde cada pessoa possa ler realmente o decreto-lei. Muita gente tem dúvida ainda sobre algumas coisas, se é lei mesmo, que é obrigatório usar máscara, para que ele não se sinta como essa senhora aí, uma pessoa do outro mundo que está usando máscara e ninguém usa máscara naquele ambiente. Então, ela se sentiu deslocada, né? Quando ela era que estava certa, né? Exatamente. E nesse aspecto aí, eu faço um apelo ao prefeito municipal para que a senhora secretária de saúde, a Liane, para que disponibilize recursos no sentido de botar carro de som na rua, uma propaganda na TV, criar nas mídias sociais, pagar o seu programa para divulgar isso e outros programas de colegas jornalistas. E eu quero até te parabenizar, porque não sei se você sabe, o jornalismo é considerado pela OMS, né, Organização Mundial de Saúde, como atividade essencial para o combate do coronavírus. Nem pode. No combate, aliás, o jornalismo é essencial em tudo, na democracia, porque o povo ele tem que saber de uma fonte a notícia, né? Então tem os jornalistas para isso. É claro que tem veículos que atuam de uma forma, outro de outra, tem maus profissionais, maus empresários, tem maus jornalistas, maus médicos, maus padres, né? Maus pastores, nós temos maus juízes, maus políticos, né? Mas os maus são as exceções, a maioria de nós somos boas pessoas, né, Fred? São, exato, com certeza absoluta. Valparaíso é abençoado aí com um povo muito honesto, trabalhador, um povo que vai à luta, um povo que não descansa e quando pode trabalha e faz do nosso município um dos melhores lugares do Brasil para se viver. Sobre essa sua indicação, inclusive, aqui não é uma crítica aguda, mas nós já vimos no município várias vezes nego falando de várias recomendações do Tribunal de Contas, não sei o que lá, que foram sendo adiadas para serem cumpridas em muitos momentos. E infelizmente, por exemplo, a indicação de que deveria ser cortadas as mídias institucionais, que muita gente pensa que é só compra de jornalista e na realidade a gente exerce um papel, como você próprio disse, a OMS nos considera a imprensa como atividade essencial para combater a propagação desse vírus novamente, desse vírus nesse momento. Então é preciso repensar isso, valorizar a boa comunicação e fazer com que inclusive eu fiz questão de fazer uma matéria sobre a Câmara Municipal de Valparaíso, que com toda a pressão, com todo o imbróglio sobre esse assunto, o bem ou mal, sejam grandes as imagens, seja grande ou pequena a campanha, o presidente da Câmara Municipal manteve uma campanha de conscientização e educação contra a propagação do coronavírus. Eu acho isso muito importante, acho que deveria ser repensado e concordo plenamente com a sua sugestão. Pois é, Carlos, e a gente pode sugerir mais. Por exemplo, qual foi o sacrifício que a classe política fez? Você já ouviu falar de que nós temos municípios no Brasil que cortaram 30% do salário do executivo, é claro, dos cargos de primeiro escalão, porque e dos gestores, né? E do legislativo também, que eles deram uma contribuição para que esses recursos fossem usados no combate ao coronavírus.
Eu faço uma pergunta também, com relação à Câmara de Vereadores, que recebe R$800 mil por mês aproximadamente, por que ela não destina também cesta básica para as pessoas que precisam, né? Diminui um pouco aí a compra de gasolina, as viagens, os jetons lá que são dados, as diárias, né? E começa a pensar realmente num trabalho para a cidade. Essa campanha de conscientização pode ser capitaneada, né? Comandada pelo próprio Poder Legislativo, e aí eu peço, se você permitir, a gente faz essa sugestão ao presidente Zé Antônio, né? Para que ouça o apelo da comunidade, o apelo das instituições. Nós precisamos dessa campanha. Só os adesivos que a Associação Comercial está fazendo não basta. Nós, inclusive, já alugamos um carro de som, um trio elétrico. A partir de segunda-feira, 8h30, nós vamos estar no comércio, pessoalmente, para exatamente fazer, mas é muito pouco. Nós temos que ter 5 trios elétricos em vários locais da cidade. E Fred? Durante alguns dias, folhetos, cartilhas bem feitas, entendeu? Vídeos. Gente andando, batendo papo com as pessoas. Não tem aquelas pessoas que você paga para entregar panfleto, paga alguém para ficar conscientizando, falando às pessoas. É assim. Fred, eu até vou entrar num próximo assunto. Deixa eu só dar uma boa noite pro pessoal que está entrando aqui. Eu queria mandar uma boa noite pro Ricardinho Vale, que está conosco aqui. Disse boa noite, nobre Carlos. Boa noite, nobre Fred Gurgel, nobres ouvintes. Boa noite, viu, Ricardinho? Obrigado. A Lúcia Cardoso também, boa noite, Lúcia, obrigado. A Elis Santos disse que o uso de máscara, no mínimo, é o mínimo que podemos fazer para nos proteger e sejamos conscientes. Ela fala, quem puder, fique o máximo em casa. Bancos também falam. Brancos, eu não entendi direito. Brancos também falam. Tem aqui o Arthur também, que é meu filho que está aqui. Boa noite, filhão. Fred, uma constatação minha. A Edila Cop também a Edila Cop tá mandando uma boa noite pra gente. Boa noite, Edila. Obrigado por você estar aí. Obrigado, compartilha com os amigos. Aí, Fred, eu queria um assunto que eu queria entrar, um dos que mais me fizeram te chamar para bater esse papo aqui, e eu queria muito que a gente tivesse com um número bem maior de pessoas conosco. Se eu tivesse falado aqui que a gente ia fazer uma grande denúncia, alguma coisa bombástica, estava cheio de gente aqui, mas no momento da gente falar um assunto tão sério como esse, às vezes as pessoas somem, e é muito necessário. Uma coisa que eu ia falar com você, que me fez te trazer aqui, é o seguinte: o risco que nós estamos correndo de voltar, dar um passo para trás por consequência da nossa inabilidade. Quando eu falo nossa, eu falo de todo mundo, tá? Porque eu vou me incluir no meio. A nossa inabilidade de retornar às atividades econômicas nessa reabertura. Eu considero que nós corremos um sério risco de fechar novamente o comércio por conta dessa inabilidade. Como você vê isso? Não, com certeza. Inclusive o governador Caiado, ele fez uma live aí ao sexta-feira, Poder Econômico, Valor Econômico. E onde ele disse muito claro, nós perdemos 22 pontos percentuais, nós tínhamos 64 pontos, né, de audiência de que as pessoas ficavam em casa, né, de isolamento social. Exato, de isolamento, e caiu para 42. Então, isso fez com que o governador já ameaçasse a voltar a restringir o comércio no estado de Goiás novamente. Só que a gente sabe que é um pouquinho travada, porque as competências são concorrentes, ou seja, ele pode restringir coisas ligadas diretamente ao estado, mas aos municípios não. Aos municípios também tem gestores. Ele disse mais, ele disse que no dia 12 de março, quando ainda não havia confirmado nenhum caso, que o estado de Goiás foi o primeiro estado do Brasil a adotar quarentena. E ele diz que estamos num nível inferior à curva ideal dos casos de Covid-19. Isso, nós estamos abaixo, no índice de contaminação abaixo do ideal
do melhor cenário, ou seja, estaríamos melhor do que o melhor, vamos dizer assim. Estávamos, né? Sim. Mas aí nós chegamos o quê? A 27 óbitos já no estado de Goiás, né? Quer dizer, e registramos a confirmação de, em média, 20 novos casos há 10 dias para cá. Nós estamos registrando 20 novos casos no estado e ontem foram 43 novos casos. Isso começa a ficar importante porque isso se correlaciona à reabertura da atividade econômica, né? E aí acaba acontecendo, né? Com certeza, Carlos. Mas é claro, mais pessoas na rua, mais empresa aberta, não vai continuar de como estava no primeiro momento, né? Ele ameaçou mais. Ele disse, se nos próximos 10 dias tivermos um crescimento acima dessa curva, você pode saber que eu imediatamente baixarei um novo decreto restringindo fortemente as atividades econômicas no estado de Goiás. Ora, a gente sabe que ele não tem todo esse poder para isso, mas ele tem sim o poder para pressionar prefeitos, né, do qual ele já fez. Alguns prefeitos reabriram o comércio antes, ele convenceu a que eles permanecessem por mais tempo e para as liberações começarem a partir mesmo desses últimos 10 dias. Mas eu tenho certeza, Carlos, que vai aumentar o número de óbitos, o número de infectados. Nós temos uma curva aí, eu vi uma pesquisa das Filipinas, onde diz que aproximadamente no dia 6 de julho, o Brasil acaba, ele foi colocando por país, né? Alguns em maio, alguns no início de junho, e outros, eu acho que o Brasil é no início de junho. No dia 6 de junho, esse vírus estaria fora do Brasil, ou seja, o Brasil estaria começando a voltar ao normal. E ele fala de vários países, dos Estados Unidos, fala da Itália, fala da Espanha, fala de países de primeiro mundo, como fala de países da África. Aliás, de todos os países do mundo, você entra no aplicativo, que você escolhe o país, ele diz a data em que eles supunham, né, que o Covid-19 vai ser extinto naquele país. E nós estamos aí no dia 6 de junho. Então vamos torcer para que isso dê certo, né? E eu sei, como muita gente sabe, que vai haver um aumento sim, mas que o povo brasileiro, ele não se acovarda diante de qualquer inimigo. É um inimigo poderoso, é um inimigo letal, invisível, né? 6%. Como disse a Dilma, é um inimigo invisível e inteligente. Não, mas ele não tem como ser inteligente, porque ele não tô rindo. Porque ele não vive, ele não é um ser vivo, né? Uhum. A Covid-19, que é um vírus, né? Isso foi só uma brincadeira. Não é um ser vivo, é uma molécula envolta numa camadinha de gordura que provoca tudo isso. E muitas vezes, Carlos, eu acredito que você sabe mais que eu, o que mata a pessoa não é o próprio vírus, mas é o seu próprio sistema imunológico que declara guerra ao vírus. Aí com isso produz dentro de você, ele produz secreção, pus para isolar o vírus, aumenta o grau, você passa a ter febre, ele retém líquido, e isso tudo é o seu corpo que faz para tentar matar o vírus. E a briga é tão intensa dentro do seu organismo que suas próprias defesas muitas vezes é o que te mata exatamente nessa luta, e com isso o vírus e o ser humano porque perde a própria vida para ele mesmo. Mas eu vi um gráfico, uma animação de como o vírus age, espetacular. Agora, Carlos, se você me permitir, eu quero entrar num outro assunto. Eu quero. Você vai entrar no seu assunto, mas eu posso te dar um norte para um outro assunto? Uhum. Porque você você fala em nome do setor produtivo do município de Valparaíso, que precisava voltar a trabalhar. Eu queria dar uma boa noite ao meu irmão mais velho,
o patriarca hoje da nossa família, Adelino Guglielmelli, que está lá de Belém do Pará falando conosco, nos vendo. A primeira vez que ele entra na minha live, irmão, um beijo, te amo, fica com Deus, tá, irmão? Fred, eu queria te fazer uma pergunta. Com esse risco que nós corremos agora de um novo fechamento de comércio, com as declarações do governador, que nós não temos como fugir, você mesmo falou, vai aumentar o número de casos, nós estamos na curva ascendente, estamos muito longe do pico. O Brasil estava com 50 casos na média por dia, 50 mortes por dia, passou para 100, nós achamos absurdo, acostumamos com 100, passou para 200, achamos absurdo, nos acostumamos com 200, está indo para 300, estamos nos acostumando com absurdo, vai para 400 e nós vamos chegar, assim como os outros países, porque não é uma gripezinha como o cara fala, ela não é uma brincadeira como dizem por aí, e isso... E essa consciência errada de que ela é uma gripezinha, de que ela não mata, de que ela não isso, atrapalha inclusive o próprio comércio, que como aquela mulher que nós falamos, olhou para a moça que estava usando a máscara como ela se fosse um ET. Aí eu te pergunto uma coisa, eu quero que você misture o seu sentimento de pessoa, cidadão, com um sentimento de gestor e de, vamos dizer assim, liderança do meio produtivo. Não seria mais prudente a gente ter aguentado de maneiras paliativas mais um pouco para sair desse isolamento no momento de descida? Porque o Brasil é o único país no planeta inteiro, que planeja um relaxamento do distanciamento social antes de chegar na metade, vamos dizer assim, do pico da pandemia. Você não acha que a gente poderia ter procurado algumas soluções paliativas? Por exemplo, tal atividade econômica trabalha das 8 às 2, tal atividade econômica trabalha das 2 às tal, e assim por diante, tipo um escalonamento, alguma outra solução. Você não acha que seria mais prudente a gente ter aguentado um pouco mais para não ter que voltar para aquele estágio de 40 dias? Sim, claro. Eu acho que se os nossos governantes, né, os dirigentes do país, do estado, do município, tivessem criado melhores condições para que mantivesse as pessoas realmente em casa, com certeza. Tem países, Carlos, que eles dão um salário mínimo para todas as pessoas. É claro que são países que têm reservas, né, países ricos, e eles, de uma forma ou de outra, eles conseguem manter a pessoa em casa. Eles isentam o imposto. Mas, Fred, deixa eu te dar uma ideia aqui. Mas esse caso aí, por exemplo, de países mais ricos ou mais pobres, o Brasil, em termos de reserva, ele é um dos países mais organizados de reserva. Por exemplo, a crise imobiliária norte-americana de 2008, o Lula pôde dizer que aquilo era uma marolinha por conta de algumas ferramentas na economia nacional que mostram, que fazem um bloqueio de uma parte dos depósitos nos bancos. Ou seja, nós temos uma reserva, existe uma reserva no país. Sobre esse ponto de vista econômico também, dos governantes fazerem com que um plano para que a gente conseguisse aguentar um pouquinho mais. Vou te dar um exemplo. O município de Valparaíso, vamos entrar no município de Valparaíso. Qual a parte do orçamento do município que foi diminuída por conta da pandemia? São as arrecadações municipais, concorda comigo? Sim. Uhum. As arrecadações municipais representam quanto do total do orçamento do município? 30%. Mas é uma reação, sim, o dado correto que nós temos é que foram 30% de impostos a menos comparado ao mesmo período do ano passado, ou seja, em um mês. Mas isso é uma reação em cadeia, porque se o município está assim, o Estado também está assim, a União também está assim. Uhum. Né? Já houve uma queda, sim, nós sabemos que o ministro Paulo Guedes já acusou uma queda, não lembro do percentual, mas no município é comprovado que 1/3 da arrecadação já caiu. Inclusive nós vamos ver agora esse mês qual vai ser o 10º da Câmara de Vereadores, porque daí a gente tira sabe um percentual correto, né? Porque o 10º é 6%, então 6% a gente tira do que foi arrecadado e a gente vai ter aí uma ideia de
do valor da queda, né? que Valparaíso perdeu, né? Isso a gente precisa debater com o tempo, porque e infelizmente aquilo que nós estamos falando, você é jornalista, sabe disso, infelizmente nós temos pouco comunicador capaz de debater um assunto dessa profundidade, para saber, bom, caiu 30% da arrecadação, só que a arrecadação é responsável por 30% do orçamento. Se é 30% de 30%, significa 10% do orçamento geral. Aí você tem o repasses da saúde a mais, uma série de coisas que descongestionam. 25% para a saúde, ou para a educação, 15% para a saúde, 6% para a Câmara de Vereadores, e parece que tem um percentual, acho 5% para a promoção social. Essas são verbas específicas do município. Sim. Bom, mas isso é um assunto para a gente debater num próximo bate-papo. A gente tem que se preocupar com a folha de pagamento. De folha de pagamento. Esse é um grande problema que está gerando aí uma série de críticas ao prefeito por consequência da decretação do estado de calamidade, mas esse não é o nosso assunto. Você continua completando aquilo para mim. Se a gente tinha um meio de não estar correndo esse risco de voltar para o fechamento. Sim, claro. Só poderia fazer isso se nós tivéssemos as ações do governo. Por exemplo, todos os impostos que são prorrogados, eles não são isentos. O empresário e o cidadão vai ter que pagar uma hora. Por exemplo, exato, o prefeito não isentou, nem o governador isentou aquele imposto, nem o presidente da República isentou. Ele prorrogou. E com isso nós ficamos com a dívida para pagar do mesmo jeito. Então, e outra, nós aqui no estado de Goiás sofremos de um problema grave. Por exemplo, o Distrito Federal, ele tem um banco, o BRB, que criou um programa de recuperação de empresas, que é o chamado Supera, através do BRB. E, abençoadamente, afortunadamente, nós, no município de Valparaíso, podemos utilizar isso através da associação comercial, porque a associação comercial é a única no estado de Goiás, a de Valparaíso, que é filiada à FACIDF, que é a Federação das Associações Comerciais do Distrito Federal, bem como da FACIEG, no estado de Goiás. Nós não temos nossa política aqui, e aí eu quero fazer uma crítica ao governo estadual, espero que uma crítica construtiva sim. Para que ele também coloque programas de recuperação de empresas, de crédito das pessoas que perderam seu dinheiro. Claro que nós vamos pagar, mas a um juro subsidiado, a um juro menor do que o mercado pratica, e outra, menos burocratizado, porque quando você vai pegar um empréstimo desse, você tem que ter uma garantia 3 vezes maior do que o empréstimo, você tem que ter tanta exigência que você desiste. Fora a propina, que às vezes você tem que pagar uma pessoa para poder fazer o projeto para você, para poder dar entrada. Então, é tão difícil essas coisas. Por que o governo de Goiás não coloca o Banco do Povo aqui com empréstimo de 3 mil, sem juros? A gente tinha o Banco do Povo aqui, nós éramos um dos maiores, um dos mais bem-sucedidos Banco do Povo do estado de Goiás, né? Se eu muito não me engano, o Jordame era o gestor e estava trazendo de volta na época que ele saiu da secretaria, né? Carlos, Valparaíso é um fenômeno, e aí eu quero parabenizar a sociedade valparaísense que está nos assistindo, os empresários. Valparaíso, olha, conseguiu manter a JUSEG. Hoje a JUSEG de Valparaíso se tornou regional, né? Ela é responsável por uma região muito grande. Vários municípios do estado de Goiás vêm para a JUSEG de Valparaíso. Verdade. Nós conseguimos manter a JUSEG aqui. E mais, a JUSEG de Valparaíso só perde para Goiânia. É a segunda com maior atividade de empresários, de empresas e tudo, porque reúne essa região inteira. Então, nós temos o SEBRAE de Valparaíso, é um dos mais atuantes do estado de Goiás. Você pode ligar para a FACIEG. Então, nós somos um fenômeno, nós somos uns gigantes. Os empresários de Valparaíso são pessoas do bem, uns guerreiros mesmo. Eu chamo empresários. A Expoval, por exemplo, olha o tamanho da Expoval que foi feita aqui em Valparaíso, né? É fantástico. Exato, a maior festa empresarial do estado de Goiás. Você sabe quem falou isso? O presidente da FACIEG e presidente do SEBRAE Goiás. Ele disse pro Gel,
Aquela feira de vocês foi um exemplo, porque a maioria das feiras que é feita no Goiás e no Brasil são feitas com atrações de cantores, aquelas pessoas que um cantor de renome, né? E as pessoas vão por causa do show. Ele disse lá, não teve isso. Eu fiquei impressionado. Lá tinha sim, tinha cursos, vocês trouxeram gente do exterior, tinha uma atração, mas muito de pessoas bom, do local, bonito. não tinha ninguém de renome, e a função lá era as empresas, era auxiliar a empresa. Você sabe quantas pessoas nós levamos para lá? Foi fantástico, eu fiz questão de cobrir, eu passei todos os dias lá, o dia inteiro lá. Tive que trabalhar só lá de dentro. Muito bom. 50 mil pessoas, isso quem atestou foi o próprio shopping. Ele mandou um documento para a gente dizendo que houve um acréscimo de 15 mil veículos durante aqueles 3 dias, né? E aí eles multiplicaram por 3, que é mais ou menos a média das pessoas, dá 45 mil. E o problema é que muita gente deixava o carro várias vezes lá, e muita gente deixava do lado de fora. Estava engarrafando a BR-040, né? Pois é, se a meta de vocês era 50 mil, vocês cumpriram com folga, conseguiram com folga. E isso mostra o quê, Carlos? É que nós somos grandes. Nós somos o segundo menor município do estado, mas nós somos um povo grande, guerreiro. Tanto as pessoas, e é isso que eu quero propor, se você permitir, a união do comércio. Eu quero propor a união do comércio, que nós nos unamos para que a gente chegue no atual prefeito Pablo Mossoró, ou qualquer outro que venha gerir o município, e diga, não, peraí, você não vai aumentar os impostos assim não. Justifique isso, muito bem justificado. Por que você vai aumentar imposto? Se a inflação não está subindo, nós estamos tendo deflação. Então, nós vamos buscar, claro que trabalhar numa relação respeitosa com o gestor, mas se ele vacilar e partir para cima do empresário, o empresário vai estar unido, tem força. O empresário pode chegar no prefeito e dizer, olha, hoje você manda, daqui, quando terminar seu mandato, você nunca mais manda no município, você nunca mais é gestor. E a gente não faz isso com ameaça, a gente quer trabalhar. Inclusive, esse aí é um exemplo, né, hipotético que você está dando, né, vamos dizer assim. Exato, é um exemplo do que pode. Mas não que a gente sabe que todo gestor, para ser gestor de um município igual ao nosso, ele tem que ter uma boa relação com o comércio. E a gente sabe que o atual prefeito, Pablo Mossoró, o pai dele era comerciante, né? Tinha um barzinho, o Bar de Mossoró, e que ele nasceu ele se criou, né? Nesse comércio, ele sabe a luta que é. Então, a gente quer acreditar que o comércio de Valparaíso vai ser valorizado como deve, né? Vai ter importância que deve. E você falou aí no decreto de decretação de calamidade pública. Eu posso só dizer, nós fizemos uma reunião na Cival para debater sobre esse assunto. E o que nós conseguimos buscar de informações é que ele é muito salutar para o Valparaíso. Ao contrário do que muitos pensam, esse decreto, ele garante algumas facilidades para o município. Ele garante o acesso de medidas, né, para tirar o município do desespero, caso venha acontecer. Aí o que nos deixa triste é pessoas acharem, né, que, porque o prefeito vai roubar, porque o prefeito vai usar na eleição esse dinheiro, aonde está isso? É só a gente fiscalizar, fez besteira, a gente pega, exato, pronto, acabou. E ninguém pode fazer ilações do que pode acontecer, porque e se o prefeito não roubar? Será que eles vão ter a dignidade depois de dizer, olha, eu estava enganado? O prefeito não roubou. Então você não pode atribuir uma coisa que não existe. Ainda, né? Não existe, então o que nós pensamos? Quando eu falei ainda, né, dizendo que vai acontecer, que ninguém pode falar do que vai acontecer do que vai acontecer e não aconteceu ainda, né? Não tem. Eu tenho um posicionamento sobre esse assunto, inclusive escrevi um texto, não coloquei nas redes sociais. Né? Eu não coloquei nas redes sociais, até porque ainda essa situação estava maturando. Não é muito o nosso foco, mas aquilo que eu disse. Por exemplo, todo jornalista, eu entro todo dia no Diário Oficial de manhã, imprimo. Imprimo, que eu digo, printo. Todo dia de tarde eu entro de novo, imprimo. Tudo. Se fizer bobagem, amigo, tá na mão, não tem o que fazer, né? Então, não vai ser assim tão fácil, não.
E o que me preocupou foram 3 vereadores, olha só, os 3 dos quais eu considero os melhores da atual gestão, dos melhores, né, dentre os melhores. Todos 3 pré-candidatos a prefeito, imagina só. O vereador professor Silvano, do qual eu considero, sem dúvida nenhuma, o que mais tem projeto aprovado, tem projetos importantíssimos, está no seu 4º mandato, tem um reconhecimento da população. Aí nós temos, ele é pré-candidato a prefeito pelo PT. Aí nós temos o pré-candidato a prefeito pelo Solidariedade, o vereador Elvis, o mais votado do município, o presidente da Câmara de Vereadores, conseguiu comprar aquele prédio lá, botar uma sede própria para a Câmara Legislativa. Nós temos o vereador Coronel Ferreira, do qual eu reputo como um dos pilares da moralidade na Câmara. Mas os 3, unidos com outros, fazer uma comissão, pedir autorização para criar uma comissão para fiscalizar as obras da saúde. Olha só, inclusive foram no Ministério Público. Aí eu pergunto, qual deles, sendo prefeito, não faria a mesma coisa que o prefeito fez? Todos eles fariam, porque todos eles são muito inteligentes. É uma questão de... Eu não vou entrar nesse meio porque... eleitoral. Eu não vou entrar nesse meio porque eu não estava preparado para falar sobre o assunto. Tá certo, vou falar sobre o assunto, tá bom. Mas pode continuar. Então, você é um entrevistado, é a estrela do dia. É uma observação pessoal, mas eu tenho certeza absoluta que com o reconhecimento que esses 3 vereadores têm e com a magnitude do trabalho deles, que eles são muito bons, eu tenho certeza que todos eles, e aí eu coloco a senhora Maria Velone, que também é candidata a prefeita, a senhora Cirlei Azevedo e qualquer outro que faria também a mesma coisa, porque o decreto de calamidade pública nada mais é do que um instrumento de socorro para o município, caso seja necessário. Agora, o vereador criar uma comissão para fiscalizar... Mas eu acho que essa comissão para fiscalização, ela acho que inclusive ela é obrigatória, né? Quando o decreto voltar da Alego agora, ela vai voltar com essa determinação. Ele já foi aprovado, mas vai voltar com a determinação da criação dessa comissão com 3 vereadores, acho que até já votaram lá, tá Paulo Galego, o Brandão e o Flávio Lopes, eu acho, nessa comissão para poder acompanhar os gastos, né? Exatamente, do que for o gasto, usar os recursos que foram remanejados por conta da decretação do estado de calamidade. Eu tenho minha opinião sobre isso, mas eu não estava preparado para o momento. A gente pode até marcar para a gente bater um papo sobre isso, que é extremamente relevante e ainda domina muito as rodas de conversa no município de Valparaíso. O que eu, por exemplo, no sábado, no domingo nem tanto que eu não tive muita mensagem, mas no sábado que eu recebi de mensagem, falando de comércio, falando não sei o que lá, e sobre esse decreto, rapaz, você não faz ideia. Eu até agora não consegui ler as mensagens do jornal até o momento. Mas isso é um assunto para a gente debater num momento específico para ele, né? Ele foi pautado. Ele foi pautado numa reunião nossa, esse assunto, você vê a importância. E a gente foi atrás das informações. Na realidade, não é recurso. Não é recurso dinheiro, né? Mas é a possibilidade de remanejar com liberdade. Não precisar de licitação. Em casos emergenciais, ele pode ultrapassar a lei de responsabilidade fiscal. Mas o que me surpreendeu foi vereadores criar comissão para fiscalizar. Olha só, isso é atribuição, isso é uma função precípua do vereador, que é exatamente elaborar leis e fiscalizar o erário público. Como que se cria comissão para fiscalizar se você já tem isso no seu mandato como função precípua, né? A função primária de um vereador é fiscalizar. E não só do vereador, nós temos instituições aí de controle, né? E o próprio cidadão hoje, igual você faz, acompanha direto os gastos, né? Quem quer acompanhar, acompanha. Então é muito interessante isso. Eu achei incrível o vereador criar uma comissão para fiscalizar o erário, quando a função dele já é essa. Para mim é chover no molhado, mas
cada um tem uma opinião e eu respeito muito a deles. Para mim são dos vereadores da atual gestão que mais se destacam, mais inteligentes. Para mim são eles mesmos, são os três. Fred, deixa eu dar uma lida aqui nos recados aqui. O Jordami fez um comentário aqui e ele disse assim, sim, emprestamos em 2 anos, que foi o tempo que ele esteve à frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, R$360 mil em contratos de 500 a 15 mil reais, ou seja, atendeu muita gente, né? A Cirlei, pré-candidata a prefeita pelo PSL, também está conosco. Obrigado, Cirlei, por estar conosco. A Tereza Lima, tia da minha esposa, está assistindo conosco. Inclusive, ela é comerciante lá no Distrito Federal, ela mora no Distrito Federal e passa por um perrengue muito grande. Espero não estar expondo você, Tereza, não é por isso, mas porque nós estamos falando sobre o momento que vive os comerciantes nesse meio de pandemia, no fechamento de comércio e assim por diante. Ela passa por uma reestruturação, vamos dizer assim, para não dizer dificuldade muito grande, porque o comércio dela fechou e não existia fundo. Era aquilo que nós falamos lá no início. Recebe hoje, paga amanhã, come, recebe amanhã, paga depois e assim por diante. Tereza, obrigado por você estar aí. A Cirlei está falando, quem gera emprego e renda deve ser respeitado, mas longe de ser uma relação submissa. Aí ela falou sobre aquilo que você falou sobre a associação ter força para poder sentar na mesa de um prefeito, por exemplo. Aqui a Cirlei também fez um comentário. Os recursos estão sendo, ela falou aí sobre o decreto de calamidade, ela falou, os recursos estão sendo remanejados e não por causa do coronavírus. Isso a gente, o Jornal Opção do Entorno faz um compromisso com as pessoas. Há 20 dias, uns 30 dias, nós estamos trabalhando diariamente. Eu sempre, desde quando comecei, todo santo dia, eu não vou puxar porque ele está ligado ali, mas eu tenho um case de um HD externo de 1 tera, com imagens de todos os diários oficiais, de todas as comunicações, dobrados por dia, tanto de manhã quanto de tarde. Então, isso a gente se compromete com a população de estar informando, pelo menos da nossa parte, enquanto imprensa. Aí entrou aqui um grande amigo que você conhece também, viu, Fred? Com certeza, há quem não conheça. O nosso amigo Edelson Cardoso, lá do hot dog do Edelson, lá da Itapá, um cara fantástico, todo mundo gosta, né? Com certeza. Ele falou assim, Gurgel, muito bem preparado, parabéns. Ele te mandou um parabéns aí, viu, Fred? Obrigado para ele, para a Cirlei e para o Jordani, também são pessoas de altíssimo gabarito aí que ajudam a transformar Valparaíso de Goiás. Nessa cidade maravilhosa aqui, eu adoro isso aqui, cara, eu sou viciado, amo essa cidade, eu fico muito nervoso quando alguém fala, por isso que não presta, problema tem tudo quanto é canto. Eu adoro essa cidade e não me vejo morando em outro lugar antes de partir, outro lugar que não seja aqui em Valparaíso, né? Fred, nós estamos estourando o nosso tempo. Eu queria que você mandasse um recado, principalmente um recado esse que você está fazendo dia a dia, porta a porta aí, de educação, conscientização, não só para o consumidor, mas para os empresários, para que a gente não tenha que voltar para aquele status de tudo fechado e a gente passando dificuldade. Ok, Carlos, primeiro eu vou te agradecer a oportunidade. Sei que você a gratidão é minha. Me colocou como escolhido aí, você escolhe a dedo as pessoas, me sinto muito honrado de estar participando do seu programa. E eu queria mandar um recado para você que é empresário. Primeiro, que eu tenho uma profunda admiração por você e por todos os empresários de Valparaíso de Goiás. Segundo, eu considero a todos nós, que eu sou um deles, um herói. Terceiro, eu acho que se nós nos unirmos, nós poderemos fazer muito mais. E quarto, eu acho que nós devemos nos conscientizar da importância que nós temos para a nossa sociedade. E uma delas é com relação à conscientização do uso das restrições sanitárias no combate ao coronavírus. Todo empresário deve fazer o espaçamento, deve colocar as fitas, deve fazer um escalonamento de funcionários, diminuir, deixe o lucro
passar um pouco longe, mesmo que ele venha pouco, nem que busca seja o sustento, né? Busca o sustento, isso. Busca o seu sustento e de cabeça erguida. Nós vamos vencer esse vírus de cabeça erguida. O empresário, que é o que mais está sendo prejudicado nesse momento, Carlos, é o mais generoso que tem. Hoje nós ultrapassamos 6.000 cestas básicas doadas pelo Comércio Valparaíso de Goiás. Bacana. E houve até um questionamento dentro da associação, no grupo da associação, de pessoas que falaram o seguinte: poxa, não devem entregar essa cesta para a administração pública, é porque nós não doamos só cesta, doamos álcool em gel, máscara, marmita, material de limpeza. Eu não lembro, mas máscara, álcool em gel, marmita e essas coisas, com certeza. Mas a maioria foi cesta. E primeiro, por que a própria associação não fez isso? Alguns empresários questionaram, gerou até um problema dentro do grupo dos comerciantes. Porque, primeiro, nós temos problemas de armazenamento. Nós funcionamos dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, então não temos lugar para guardar. Nós temos problema de deslocamento. Para movimentar essas cestas, nós temos que ter caminhões. Não tem o cadastro, né? Não tem como vocês falarem. Eu acho que não tem ninguém para fazer isso, além do próprio governo, né? Do cadastro, de quem conhece os vulneráveis, né, das cidades. Então, nós passamos por tudo isso. E outra, não é o papel da associação comercial. Nós temos que respeitar que o atual gestor está aí porque ele teve a maioria dos votos válidos na eleição passada. Sim. E nós temos que respeitar isso, entendeu? Então, eu acho o seguinte: nós, por essa questão, a associação comercial não distribui diretamente a cesta, embora existam empresários que assim o fizeram. Uhum. Que passam diretamente para pessoas que eles conhecem, que passavam necessidade mesmo. Nós temos vários casos de empresários menores que fazem, inclusive estão fazendo isso. E aí, para a gente sair de cabeça erguida e encerrar minha fala, eu peço a todos vocês, primeiro, se cuidem. Se cuidem. Se cuidem, nós não queremos ter uma baixa de ninguém, muito menos de um empresário, porque o empresário gera emprego para outros trabalhadores. E outra, ame o seu cliente e seus colaboradores. Exija que eles usem máscaras, que eles não deixem nenhum de seus colaboradores. Exato. Mande lavar as mãos, não importa se você vai gastar um pouquinho mais. Terceiro, contrate. Não demita. Contrate. E quarto, o que você precisar da associação comercial, nós temos esses adesivos, solicite o seu, vá buscar o seu, é gratuito, isso é totalmente às custas do empresariado. Então você, associado ou não, você pode pegar o seu adesivo junto à associação comercial. No mais casos, eu quero desejar uma boa noite a todos, que fiquem com Deus, muita saúde e bons negócios. Ok, Fred, eu tenho muito a lhe agradecer pelo tempo que você nos deu aqui, deu a mim, a audiência que você trouxe para a nossa live, a sua consciência, a sua capacidade de colocar seu senso crítico à disposição da nossa sociedade, seja ele criticando ou elogiando todas as vertentes do nosso município, e quero te parabenizar pelo seu posicionamento. Eu fico muito grato e muito honrado em ter conversado com você hoje, tá bom, Fred? Eu que lhe agradeço, amigo. Uma boa noite. Um grande abraço, Fred. Eu vou só ler um comentário aqui do Jordame, que faz elogio a você também. Parabéns pela excelente entrevista, amigos. Com consciência e prevenção, vamos superar essa adversidade. Obrigado, Jordame. Um grande abraço. Ed Lacope, muito obrigado. Edelso, muito obrigado. Senti falta do nosso amigo Roberto Rocha. Senti falta de uma turma, o Adão Ribeiro, que também sempre está conosco. Eu queria ter visto o Dr. Zezito também conosco. Um grande abraço a todos. Obrigado, viu, Fred? Fica com Deus. Eu vou me despedir do pessoal na outra tela e depois eu te mando uma mensagem para a gente ver como foi. Um grande abraço, viu, Fred? Fique com Deus. Tchau, tchau. Até mais.
Bom, gente, assim a gente vai terminando o nosso Papo Reto de hoje. Infelizmente, felizmente foi muito bom. Eu só queria que tivesse mais pessoas, porque o principal motivo nosso era trazer informação para que não corrêssemos o risco de chegar lá na frente e fechar de novo o comércio, novos problemas, tá bom? Espero que vocês gostem, tenham gostado, compartilhem, continuem compartilhando essa live para que mais pessoas assistam, para que elas aprendam que elas são parte de todas elas, consumidor e empresário, somos todos partes de uma grande engrenagem que não pode falhar, senão tudo para de funcionar. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo programa. Semana que vem, provavelmente um programa com 2 entrevistados, a gente está vendo isso aí. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.